Daí, pessoal, mais uma resolução. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. E dia 13, alerta vermelho. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para o período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Em quais desses dias o aviso ou os avisos foram emitidos corretamente. Bom, então eu vou analisar aí dia a dia. Eu preciso me preocupar com o dia 1 para verificar se realmente cabe a esse dia um alerta cinza. Então eu vou me preocupar só com esse texto aqui, ó, para o dia 1. O dia 12 é alerta laranja, então minha preocupação fica aqui, ó, no alerta laranja. E o dia 13, alerta vermelho, então me preocupo só com esse texto. E aí, então eu vou marcar aqui no gráfico esses dias para ajudar na compreensão aqui, deixar com um caráter mais didático. Vou colocar aqui uma linha nesses 3 dias. Então vou colocar aqui, ó, relativo ao dia 1, tá? Então entre 0 e 2 aqui, ó, aqui é o dia 1, dia 1º. Ok. Agora eu vou colocar isso também para o dia 12. Olha só, o dia 12 está aqui, ó. Dia 12. E vou fazer o mesmo para o dia 13, que aí é do lado aqui, né? Dia 12, o 13 aqui, ó, entre o 12 e o 14. Essas duas marcações aqui. Ok. E agora eu vou analisar, então, os aspectos desses alertas em cada um deles, tá? Em cada um desses dias. Dia 1º, tá? Ou dia 1 aqui, ó, alerta cinza. Então, alerta cinza diz que a temperatura tem que ser inferior, então temperatura inferior a 10 graus e umidade relativa do ar for inferior a 40%. Posso colocar aqui, ó, temperatura menor que 10 graus. E também diz que a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 40%. Então vou verificar isso no dia 1. Bom, a temperatura é a linha contínua no gráfico e a umidade relativa do ar é a linha pontilhada. Então vou pensar, ó, temperatura linha contínua. Temperatura tem que ser menor que 10 graus. Então olha só, a temperatura está marcando aqui, ó. Isso aqui, ó, é a temperatura. E realmente está abaixo de 10 graus, já que 10 graus estaria nesse ponto, né? Aqui, ó, é 20, então o 10 está bem no meio. E a marcação está um pouco abaixo da metade, um pouco abaixo do 10. Então, a temperatura menor que 10 graus foi satisfeita aqui, ó. Ok. E agora a umidade relativa do ar abaixo de 40%, que é a linha tracejada. E aí a umidade relativa do ar é esta bolinha aqui, ó. E aí observa que realmente eu tenho aqui um valor abaixo de 40, né? Aqui está o 40, a linha do 40. Então eu tenho as duas condições sendo satisfeitas. Sendo assim, esse dia 1 ele está correto. Vou colocar assim, ó, verdadeiro, tá? Como se fosse o alerta cinza, ele está correto, verdadeiro. Vou para o dia 12, fazer com uma outra cor. O dia 12 diz que o alerta é laranja. Alerta laranja significa que a temperatura deve ficar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ser abaixo de 30%. Então a temperatura aqui, ó, tem que ficar entre 35 e 40
40 e aqui 35. Então a temperatura fica entre esses dois valores e a umidade relativa do ar tem que ser abaixo de 30%, menor que 30%. Bom, então vou pensar na temperatura. Temperatura entre 35 e 40. O dia 12 está aqui, ó, dia 12. Então eu tenho aqui esta marcação e esta marcação. Começando com a temperatura. A temperatura, lembra que a linha é contínua. Então essa aqui, ó, é a temperatura. E aí, no dia 12, a temperatura está exatamente, olha só, em cima do 40 aqui, ó. Em cima do 40. E diz que a temperatura deve estar entre 35 e 40. Bom, aqui existe uma questão de semântica, né? Entre 35 e 40. O 40 entra ou não? Bom, se está entre o 35 e 40, né? Entre 35 e 40 são as temperaturas que estão entre. O próprio 40 não entraria. Se fosse 39,9, ainda eu tenho entre 35 e 40. Se eu tenho 35,01, eu tenho acima do 35. Então, entre 35 e 40, o 40 não faz parte. Então, significa que essa condição aqui, ó, da temperatura não está sendo satisfeita. Mas nota que é desnecessário essa ideia de aplicar esse semantismo nessa questão. Porque eu poderia ter colocado essa bolinha um pouco abaixo do 40 aqui, e tê-la colocado aqui para deixar isso mais nítido para quem está analisando o gráfico, que realmente a temperatura está abaixo, né? A linha vinha para cá, ó, que a temperatura está abaixo de 40, entre 35 e 40, aí seria verdadeiro, certo? Ou então eu colocaria esta marcação um pouco acima aqui do 40 para fazer esse traçado, e aí eu teria ideia que não está satisfazendo a condição, certo? Então, estando em cima do 40, não faz parte desse intervalo entre 35 e 40. Então, essa condição não foi satisfeita, logo, o dia 12 eu já posso classificá-lo como um alerta falso. Ok. E a umidade relativa do ar? Bom, já é falso, eu poderia passar para outra, né? Mas eu vou analisar aqui também a umidade relativa do ar menor que 30%. Então, eu vou analisar aqui a linha tracejada do dia 12 e a umidade está nesse ponto aqui, ó, que está dando bem no 20, né? Olha só aqui, ó, bem no 20. Então, tá ok. Então, significa que eu tenho a condição satisfeita. Então, essa condição está satisfeita, mas ela sozinha não é o suficiente para deixar esse alerta verdadeiro. E aí eu vou para o dia 13, que é a próxima linha. Dia 13, o alerta é vermelho. O alerta vermelho diz que deverá ser emitido sempre que a previsão estimar que a temperatura seja superior a 40. Então, temperatura superior a 40 graus, vou colocar aqui, ó, temperatura maior que 40 graus. E a umidade relativa do ar inferior a 25. Inferior a 25%. Ok. E aí eu olho no dia 13, né? Que é essa linha aqui, o dia 13. A temperatura menor que 40 graus. Bom, a linha é a linha contínua. Olha só, aqui sim, ó, ele teve o cuidado e colocou que a temperatura está um pouquinho acima, olha só, um pouquinho em cima da linha do 40. Então, diz que a temperatura tem que ser maior do que 40 graus. E realmente, a temperatura está maior do que 40 graus aqui no dia 13. Então, essa condição aqui, ó, foi satisfeita. Então, por enquanto, esse alerta ele faz sentido de ser emitido no dia 13, porque a temperatura está acima do 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar, 25%. Bom, e a linha pontilhada. A linha pontilhada, olha só, está aqui, ó, coladinho no 40. Ah, é o 49, ah, é o 49,5, o 48, aliás, o 38, 39, 39,5. Então, a umidade relativa do ar está um pouquinho abaixo do 40. E aqui diz que a umidade deve estar menor que 25. Então, essa condição aqui não está sendo satisfeita quanto à umidade relativa do ar. Então, esse terceiro alerta também não pode ser emitido. E aí, o único alerta que é correto é o alerta do dia 1, é o único verdadeiro,
e aí eu fico com a alternativa A. O único correto é do dia 1. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.